Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Escola Teológica São João 23. Que bom estar com vocês mais um dia para a nossa aula de patrística. Nós vamos avançar hoje um pouquinho mais no conteúdo, seguindo a mesma metodologia da aula passada. Não mais que meia hora, seguindo o conteúdo da apostila que provavelmente vocês já receberam. Retomando, então, em suma, o que nós vimos na aula passada. Então, a patrística e patrologia é o estudo da biografia dos padres da igreja e também do seu conteúdo teológico. Então, os padres da igreja foram os primeiros grandes teólogos que viveram nos primeiros 7 séculos da nossa igreja, que ajudaram a solidificar a nossa doutrina, muitas vezes trazer a igreja para a sã doutrina, para a reta doutrina, e que defenderam a igreja de algumas heresias, que se opunham, então, à fé católica e à sã doutrina. Por meio deles é que nós temos também a formulação dos principais dogmas a respeito de Jesus Cristo e também da Virgem Maria. Convém lembrar, né, que um santo padre precisa ter ali 4 elementos, não é, para que a igreja considere um padre da igreja, né? Padre aqui no sentido de pai da igreja. Então, primeiro, antiguidade, ter vivido nos 7 primeiros séculos da igreja, né? Segundo, a ortodoxia, não é? Que é o correto ensinamento, a santidade e a aprovação da igreja de que é um santo padre. Convém diferenciarmos ainda os santos padres de doutores da igreja. Nós temos alguns padres, pais da igreja, que são também doutores, como Santo Atanásio, né, que é pai da igreja, que viveu no século III. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, é doutor da igreja, mas não é um pai da igreja, pela simples razão de ter vivido no ano de 1225. Né? Santa Catarina, também a mesma coisa, viveu no século XIV. Tá? Então, esses 4 elementos são o que determinam quem é um padre da igreja. Pai seria padre no sentido de pai, de fundador. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui na nossa apostila para facilitar o nosso trabalho e também a minha explicação. Nós estávamos vendo um panorama histórico lá nos anexos, né? Como eu disse na última aula, a patrística é uma vertente da história da igreja. Então nós precisamos nos situar um pouquinho nesta linha histórica da nossa igreja, não é? Pelo menos ali nos 7, 8 primeiros séculos, para melhor compreensão da patrística, certo? Então nós vimos aqui em 313, quando os cristãos conquistam, por meio do Edito de Milão, a liberdade de culto religioso, e o catolicismo se torna a religião oficial de Roma. Depois, no ano de 315, nós temos o cisma de Donato, e já uma heresia aqui, que era o donatismo, que os santos padres, já neste período, começam a combater. Então, o que era o donatismo? Era uma seita separatista que não aceitavam os sacramentos de todos os padres ou de todos os bispos, mas só aqueles que eram adeptos a essa concepção aqui, porque eles acreditavam, vamos dizer assim, em poucas palavras, serem mais santos que os outros. Aí nós temos em 318 o surgimento da vida monacal, principalmente ali com Santo Antão, que é o pai dos monges. Em 319 nós vamos ter uma heresia fundada por Ário, né? Aqui nós vamos ter uma forte heresia chamada arianismo,
que negava a divindade de Cristo. Em vários momentos, essa heresia reacende com outras raízes, com outras tendências, e então, para combater essa heresia e fortalecer a fé da igreja, nós vamos ter o Concílio de Nicéia em 325, que afirma a divindade de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, né? Deus de Deus, luz da luz, né? Consubstancial ao Pai. Aí a gente retoma, assim, ao símbolo niceno-constantinopolitano, não é, que vai anunciar e proclamar as verdades definidas no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla, tá? Que buscam essas duas raízes aqui negras do arianismo, que atrapalham a fé da igreja, principalmente da pessoa de Jesus Cristo. Aí nós vamos ter, então, em 374, quando Santo Ambrósio é aclamado bispo, e 381, o Concílio de Constantinopla, o primeiro, que vai reafirmar algumas verdades a respeito de Jesus Cristo, mas também afirmar uma verdade sobre o Espírito Santo, já que nesse período também surge uma heresia dizendo que o Espírito Santo não era Deus. Então, é acrescentado ao credo, né, sendo constantinopolitano já neste período, que o Espírito Santo é Deus, e se reafirma as verdades de Jesus Cristo, né, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Deus de Deus, consubstancial ao Pai, né, e creio no Espírito Santo, que é Deus. Tá? Então essa verdade é anunciada aqui. No ano de 385, nós vamos ter com São Jerônimo a tradução da Bíblia, né, chamada Vulgata. Foi a língua, sai do grego, do hebraico, do aramaico, e é traduzida para a língua latina. Em 387, nós vamos ter a conversão de Santo Agostinho. E aqui nós vamos começar o período, assim, a época de ouro da patrística, né? O centro da patrística. E nós vamos ter uma heresia que dá um trabalho para os padres da igreja, que é chamada de pelagianismo, tá? O Pelágio tem alguns problemas com relação à graça de Deus. Aí nós vamos ter Santo Agostinho, que é o doutor da graça, o teólogo da graça, né? Pelágio afirmava assim que o homem se salvava pelo seu próprio esforço. Santo Agostinho vem ensinar que o homem se salva pela graça de Deus, né? Em 431, nós vamos ter o Concílio de Éfeso, né, que também vem afirmar uma verdade, primeiro a respeito de Jesus Cristo, vem reafirmar quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Consequentemente, Maria é mãe de Deus. Nós vamos ter aqui o dogma mariano do Theotokos, né? Maria, mãe de Deus. O Nestor, né? Nós temos uma heresia que se chama nestorianismo, afirmava que Maria seria a mãe de Jesus, né? Uma mãe aparente de Jesus Cristo. Que o que se assumiu em Maria é humano e que depois se tornou divino. Tá? Então a igreja vai afirmar que Jesus Cristo é Deus e que Maria assume, né, o que está no ventre de Maria é toda esta realidade. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consequentemente ela é a mãe de Deus. Aí nós temos em 451 o Concílio de Calcedônia, tá? Que também aqui é uma defesa contra uma heresia, que era o monofisismo, tá? Que praticamente negava a humanidade de Jesus. Dizia que o que existia em Jesus Cristo, né, era totalmente divino e a sua humanidade era
aparente. Então, os padres da igreja nos ensinam que Jesus Cristo é homem, exceto no pecado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Então, vem reafirmar aquilo que já foi dito nos concílios passados. Aí nós vamos ter em 553, não é? O concílio de Constantinopla. Agora aqui sim, nós temos novamente uma heresia a respeito da natureza de Jesus Cristo, natureza humana e divina. Aí agora aqui sim, com base nesse concílio, se afirma o dogma da divindade e humanidade de Jesus Cristo. Em 590, nós vamos ter assim um grande papa, que é o Gregório I, que ele vai trazer alguns elementos de reforma litúrgica. Nós vamos ter aqui, né, o canto gregoriano, que passa a ser o canto oficial da liturgia. Nós vamos ter ainda, no ano de 633, uma heresia que se chamava monotelismo, ou monotelitismo, que afirmava que em Jesus Cristo havia somente uma vontade, tá? Que seria a vontade divina. Os padres da igreja nos ensinam que em Cristo havia duas naturezas e duas vontades e uma só pessoa. Em Cristo habitava a natureza humana e divina, a vontade humana e divina, e Cristo deixou-se conduzir unicamente pela vontade divina, mas nele habitava também a vontade humana. Nós podemos nos ater no versículo bíblico, já no Horto das Oliveiras, quando Cristo diz: Pai, afasta de mim este cálice, não é? Esta é a vontade humana. Mas Cristo diz: faça não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Esta é a vontade divina, né? E nós temos, então, no ano de 680, não é? Este concílio de Constantinopla, então, que afirma essa dimensão da natureza e das vontades de Cristo, não é? E em 787, nós vamos ter o concílio de Nicéia, este é o sétimo ecumênico, que vai tratar do culto às imagens. Nós vamos ter uma dimensão aqui da iconoclastia, não é? Que alguns, não é, afirmavam não ser justo, não ser santo, e se tratar de uma adoração falsa, uma idolatria, o culto e a veneração das imagens, não é? Então, neste período, neste concílio, fica resolvido que a igreja, que é sadia, a veneração das imagens, porque nos aproximam do divino, e não a adoração, porque nós manifestamos a adoração somente a Deus, não aos santos, não à Virgem Maria, consequentemente, não também às imagens, mas que as imagens, além de um teor artístico, nos remete à beleza da liturgia, nos remete ao sagrado. E nós temos neste período aqui também o fim da patrística. Agora nos voltemos para o início da nossa apostila, que eu quero apontar algumas coisas, alguns elementos ali que são importantes para nós, certo? Então, primeiro, um conceito que nós já vimos na aula passada, tá? Patrologia é a ciência dos padres da igreja, ocupa-se da literatura antiga, avalia, estuda, apresenta a produção literária e a teologia dos padres da igreja. Tem afinidade com a história da igreja, como eu disse, são duas disciplinas paralelas, não é? Estão relacionadas, caminham juntas, mas não se dedica à história como tal, e sim à literatura, levando o leitor à compreensão do escrito sagrado do padre da igreja. É a base da tradição cristã, pois é pela patrologia que sabemos o que se ensinava no início do cristianismo. Por isso eu digo, se nós queremos viver a autenticidade do
do cristianismo, nós precisamos nos voltar para os nossos pais. Nós precisamos conhecer como os primeiros cristãos, como os nossos pais na fé viviam e defendiam a fé para que possamos viver com essa autenticidade. Às vezes a gente diz assim, nossa, na igreja do século XXI, por que nós precisamos estudar um escrito do século I? Justamente para voltar às nossas raízes. E quando nós entendemos, quando nós lemos, né, um texto de um padre da igreja, naquele período, nós vemos que os seus desafios, dificuldades e acertos são muito parecidos com o nosso. Então, a autenticidade do cristianismo, precisamos voltar na radicalidade. Radicalidade aqui é a raiz da religião. Então, é a base da tradição cristã, pois é pela patrologia que sabemos o que se ensinava no início do cristianismo. Objetiva, antes de tudo, o estudo histórico e literário da vida e obra dos escritores antigos. A motivação de suas obras, avaliando o caráter e o valor delas. Patrística é o estudo das ideias e doutrinas dos padres da igreja. Procura desvendar o pensamento deles, ver como eles compreendiam a fé e, claro, para tanto, é necessário o auxílio da patrologia, que é o estudo do vocabulário, gênero literário, contexto das obras e vida dos escritores. Então, patrologia e patrística são, de fato, autênticas ciências teológicas afins e não são possíveis uma sem a outra. Automaticamente, quando a gente estuda patrística, a gente estuda patrologia e vice-versa. Se de fato se pretende ter uma visão dos primeiros anos da igreja, pois buscam a compreensão do mistério divino a partir dos padres, tendo-os como guias e fonte. Então, os santos padres da igreja, chamamos de padres da igreja, aqueles grandes homens da igreja, aproximadamente do final do século I ao século VII, que foram no Oriente e também no Ocidente como que pais da igreja, no sentido de que eles se firmaram, né? Eles que firmaram, aliás, os conceitos da nossa fé, enfrentaram muitas heresias e, de certa forma, foram responsáveis pelo que chamamos hoje de tradição da igreja, tradição com letra maiúscula, né? Sem dúvida são eles sua fonte mais rica. O estudo dos padres da igreja se divide em duas disciplinas, patrística e a patrologia, como já foi dita. A primeira se ocupa, a patrística, com o pensamento teológico dos padres, e a segunda, a patrologia, tem por objetivo a vida e o escrito dos mesmos. Deste modo, enquanto a primeira possui um caráter doutrinal e, portanto, teológico, a segunda move-se mais com o contexto da indagação histórica e da informação bibliográfica e literária. Então, nós apresentamos a seguir uma relação provavelmente ainda e muito incompleta, mas que será utilizada na medida em que avançarmos no estudo desses gigantes da fé e da igreja, que souberam fixar para sempre o que Jesus nos deixou através dos apóstolos. Então, aqui nós temos uma lista, não é, destes padres, que iremos estudar alguns, não é, desses pais da fé. São Clemente, Santo Inácio de Antioquia, não é? São Hipólito de Roma, São Justino, São Irineu, São Tertuliano, não é? Santo Atanásio, Santo Efrem, que era diácono, não é? Santo Hilário, Santo Ambrósio e São João Crisóstomo aqui, tem um papel importante também na patrística. São João Damasceno, aqui nós terminamos, né, a patrística no Ocidente, certo? Aliás, no Oriente. Depois vocês podem ler essa lista com calma e fazer até uma pesquisa. Só quero retomar aqui um conceito básico, tá? Dos concílios, que vão ser assim muito importantes para nós nesse período da era patrística. Então, o concílio primeiro, o concílio de Jerusalém,
no ano de 49, que trata da circuncisão, Concílio de Nicéia, de 325, que combate o arianismo, trata da divindade de Cristo, um grande defensor aí vai ser Santo Atanásio. O de Constantinopla, de 381, que trata de uma heresia do Espírito Santo. O Espírito Santo é então o Senhor que dá vida. O Concílio de Éfeso, de 331, que trata de Maria, mãe de Deus, né, o dogma do Theotokos. De Calcedônia, em 451, quando Eutiques negava a divindade de Cristo, não é? Negava, aliás, a natureza humana de Cristo, então nós vamos ter a dimensão do monofisismo, e o Concílio de Calcedônia afirma a respeito da natureza de Cristo, humana e divina. Concílio de Constantinopla, em 553, e o de Constantinopla, 680, e o de Nicéia, de 787. Esses foram os principais concílios da patrística e que nós vamos retomar ao longo do nosso estudo. Então, um pouquinho os padres na orientação da igreja. A importância que tem os padres na teologia vem da Dei Verbum, Concílio do Vaticano, um documento do Concílio Vaticano II. Eu estou novamente na nossa apostila, tá? Na página 3, página 2, aliás. Então, a importância que tem os padres na teologia vem da Dei Verbum, e num modo particular para a compreensão da Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas entre si. A Sagrada Escritura transmite integralmente a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito aos apóstolos e aos seus sucessores. Ambas são reveladas com igual espírito de piedade e reverência. A alma da teologia é a Sagrada Escritura, e seu fundamento perene, mas mantém uma unidade inseparável com a sagrada tradição. É um depósito confiado à igreja. Os padres são as testemunhas da tradição. Eles merecem a estima porque as suas obras pertencem à tradição viva da igreja. Nós vamos perceber aqui que muitos dos pais da igreja viveram com os apóstolos, né? Assim que as afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas são comunicadas à igreja crente e orante. A Dei Verbum, no número 8, nos diz isso. Paulo VI dizia, né, São Paulo VI, o estudo dos padres é de grande utilidade para todos e é de extrema necessidade para quem tem peito a renovação teológica. Quer renovar a igreja? Quer fazer uma pastoral renovada? Volte-se para os pais da igreja, né? Nos 8 primeiros séculos da igreja. Pastoral de espiritual, neles existem bases para uma autêntica renovação. Razões, então, por que nós precisamos estudar os pais da igreja? Eles são testemunhas qualificadas da tradição. O seu método teológico é, ao mesmo tempo, luminoso e seguro. Os seus escritos oferecem uma riqueza cultural, espiritual e apostólica. Um padre da igreja pode ser definido como um escritor cristão, antigo, ortodoxo e influente, conforme nós já conversamos. São testemunhas da tradição. Eles lançaram as primeiras traves mestras das estruturas da igreja. Eles são protagonistas da tradição. Eles estão mais perto da pureza das origens. Eles fixaram o cânon dos livros sagrados, traduziram a Bíblia, São Jerônimo, criaram as primeiras formas de liturgia, São Gregório. Eles compuseram as profissões basilares da fé no confronto com as heresias. Os padres são testemunhas de uma tradição viva que demonstra uma unidade na variedade e na continuidade no processo.
nós vemos a pluralidade das escolas cristãs, não é? Então nós temos as escolas de Antioquia e Alexandria, né? A tradição não é um passado imóvel, mas um organismo pulsante de vida. Então nós temos ali algumas igrejas tradicionais, não é? A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Roma, a igreja de Alexandria e a igreja de Constantinopla. E nós vamos ver duas linhas de pensamentos aqui na igreja de Alexandria e na igreja de Antioquia. E já desde o segundo século, nós vamos perceber que Roma vai ocupando a primazia da igreja, vai se tornando sede da igreja. Os padres também possuíam um método teológico. Os padres desenvolveram métodos teológicos, pois inseriram o cristianismo na cultura antiga. Eles fizeram recurso à Sagrada Escritura, são os primeiros comentadores da Sagrada Escritura. É uma exegese centrada no mistério de Cristo. Sagrada Escritura, para eles, objeto de veneração, alma da teologia. Esta nasceu da atividade exegética dos padres. A veneração e a fidelidade aos padres em relação aos livros sagrados é paralela à sua veneração e fidelidade em relação à tradição. Eles consideravam-se servidores das Sagradas Escrituras a serviço da igreja. Tinham convicção da originalidade cristã. Fizeram grande obra na enculturação, no diálogo entre a fé e cultura. Numerosos conceitos foram introduzidos por eles na teologia trinitária, cristológica e mariológica, consequentemente aqui na formulação dos nossos principais dogmas, né? E assim, principais, né, que eu digo princípio, início, mas também basilares, né? É a fé da igreja, né? Base da fé da igreja. Defenderam as verdades de fé contra os hereges. Santo Agostinho diz: Deus permitiu a sua difusão para que não nos nutríssemos só com o leite e não permanecêssemos no estado da infância rude, mas tivéssemos um alimento mais sagrado, mais sólido, né? Os seus escritos são uma riqueza cultural, espiritual e apostólica. São, depois da Sagrada Escritura, uma das principais fontes da formação teológica. Os padres procuram dar sentido à vida, às práticas da misericórdia, esmola, cura dos enfermos, fidelidade conjugal, liberdade e responsabilidade perante os poderes públicos, festas litúrgicas, principalmente a questão da Páscoa, né? Veneração à Virgem Maria. O grande interesse pelas obras dos padres é que elas são nitidamente pastorais. E tudo, unicamente, se refere a Cristo. Quero brevemente introduzir os padres apostólicos e deixo como tarefa para vocês uma leitura, então, da biografia de São Clemente Romano e de Santo Inácio de Antioquia. Primeiro, quem são os padres apostólicos? Os padres apostólicos foram aqueles que conheceram os apóstolos, que tiveram um contato com os apóstolos, né? Então são assim chamados os escritores sagrados, que conheceram os apóstolos, ou tiveram em contato com quem conviveu com os apóstolos. E dá a entender logo a importância do estudo desses gigantes da fé, que nos dão uma noção muito precisa da vida da igreja primitiva, dos problemas enfrentados, das heresias combatidas, da autoridade do bispo de Roma, a sucessão dos apóstolos, o sacerdócio cristão, homilias, sermões, tratados de teologia e pastoral, apologias e muitas outras faces da vida da igreja vão aparecendo à medida que acessamos os escritos desses consolidadores da fé. Consolidadores no sentido de que a igreja já é fundada pelos apóstolos.
teve sua solidificação plena, pela plena explanação da doutrina, pelo exemplo e firmeza dos santos padres. Entre os apostólicos, escritores do fim do primeiro século e início do segundo, aparecem com destaque Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Pseudo Barnabé, Pastor de Hermas e Pápias. São reconhecidos como autênticos representantes das pregações que se seguiram imediatamente aos apóstolos. Neste encontro, vamos apreciar brevemente esses pais da igreja, né, chamado então apostólicos, que nós vamos estudar um pouquinho mais na próxima aula, eu já deixo essa tarefa. Então, nós só para nos situarmos, olha, dentro daquelas igrejas tradicionais que eu disse, Jerusalém, Antioquia, Roma, Alexandrina e Constantinopla. Então, nós temos como o primeiro bispo de Jerusalém, São Tiago, e o seu sucessor, São Cirilo, e Santo Atanásio. Depois de São Cirilo, Santo Atanásio. Em Antioquia é presidida por Pedro, depois por Santo Inácio de Antioquia, que é padre apostólico. A igreja de Roma, primeiro presidida por São Pedro, depois São Clemente, Clemente Romano, que é também padre apostólico, que nós vamos ver. A Alexandria, presidida por São Marcos, depois São Cirilo de Alexandria. Nós temos São Cirilo de Jerusalém, São Cirilo de Alexandria. Constantinopla, presidida por Santo André, depois por São Gregório e depois por São João Crisóstomo, né? Aí por meio disso também nós percebemos a sucessão apostólica. Já passamos um pouquinho do nosso horário, agradeço a atenção de todos, fica então aí como tarefa a leitura de São Clemente, não é? E Santo Inácio de Antioquia. Na próxima aula retomaremos os seus principais escritos, tá? Obrigado pela atenção, bons estudos, que Deus abençoe toda a dedicação e esforço que você tem para com a Igreja de Jesus Cristo.